Senhor Deus, nós entregamos todo este culto em Tuas mãos, e que cada hino aqui que foi cantado, que cada pessoa que aqui está nesta noite cantou as letras, pedimos que tenham mesmo observado com grande atenção a mensagem do hino. Nós entregamos as vidas preciosas que aqui estão, especialmente aquelas que ainda não te conhecem como Senhor e Salvador pessoal de suas vidas. Nós queremos pedir o teu auxílio, queremos pedir a tua direção, a tua ajuda, para que, através da tua palavra, cada pessoa possa mesmo chegar ao conhecimento da salvação. Entregamos todos em tuas mãos, tu nos conheces intimamente, tu sabes quem somos, o que pensamos. Então nós entregamos nossas vidas em tuas mãos e dizer: faz segundo a tua vontade. No teu nome santo nós te agradecemos. Amém. Deixe sentar, amados, por favor. Bem, eu acho que nós, hoje, as nossas vidas são tão corriqueiras, cheio de atividades, cheio de projetos, gente estudando, trabalhando, fazendo tantas coisas, e às vezes parece que é difícil a gente parar para pensar. E nós precisamos de um momento para podermos parar e refletir, especialmente na palavra do Senhor. Nós precisamos, porque muitas dessas coisas que nós pensamos depende de nossas vidas, depende assim o nosso futuro. E é justamente sobre isso que eu quero falar com vocês, porque quando eu estava lendo esse texto, me vieram 4 palavras assim que eu acho de grande importância que nós pudéssemos pensar nesta noite. 4 palavras. Mas deixa eu lhe falar o contexto aqui. Esse local aqui que nós estamos vendo aqui, onde se encontra o Lázaro e o rico, é um local chamado Hades, onde tinha o inferno e o paraíso. Agora, não sei quando foi construído, né? Mas acontece o seguinte, que todas as pessoas que morriam, elas não iam para o céu. Elas iam para o inferno ou para o paraíso. E é fácil até provar isso, porque quando Isaías, no seu livro, ele fala que quando ele teve a visão gloriosa, ele não viu ninguém no céu. E mais tarde, séculos depois, o apóstolo João, ele disse que na sua visão ele viu já o céu, multidão de pessoas, de salvos. E a outra coisa também é que quando o ladrão na cruz, ao lado de Jesus, reconhecendo seu estado pecaminoso, orando ao Senhor, pedindo mesmo que lembra-te de mim quando vieres no teu reino, Jesus respondeu que em verdade vos digo, ainda hoje estarás comigo no céu. Foi no céu que ele falou? Foi onde? No paraíso. Perfeitamente. Foi no paraíso. E o João, ele dizendo que ninguém subiu ao céu,
senão aquele de quem de lá desceu. E esse é só Jesus. Como o pastor Fred diria, se alguma pessoa tivesse ido ao céu antes de Cristo, teria estragado tudo. Mas ninguém subiu ao céu, paraíso. Então havia esse local, né? Hoje não tem mais, ninguém vai ao paraíso, uma vez que o paraíso foi levado ao céu, né? Diz que ele levou cativo o cativeiro. Agora o paraíso é um céu, né? Com Cristo é um céu. Mas hoje a pessoa, ela morre, ela vai ao inferno ou vai ao céu. Abre os olhos na presença do Senhor ou no inferno. Só que a primeira palavra que me chamou a atenção aqui no texto é um texto bastante conhecido, já foi bastante pregado aqui, é no mundo todo pregado. Primeiro, isso aqui não é uma parábola, porque está falando aqui de nomes, e diz que havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Morrer é a palavra. Morreu tanto o rico, morreu quanto o pobre. E às vezes nós achamos que somos imortais. Eu acredito que somos imortais até, como o pastor Fred diria, até acabar a obra que Deus nos deu para fazermos. Mas muita gente pensa que vai ter a vida pela frente para poder tomar suas decisões. Muitas pessoas pensam que o amanhã vem. Eu posso dizer para vocês assim que já tenho 24 anos de convertido e me converti aos 27 anos. E durante esse tempo que eu tenho, perdi alguns colegas, perdi alguns amigos. E na época que nos separamos, justamente era na época da sua juventude, né? Um amigo meu foi, para quem se lembra aqui, é na Ponte da Bolívia, um dos melhores banhos que tinham naturais aqui do nossa capital. 14 anos de idade. 14 anos de idade. Partiu. E o outro, Marcão, um grande amigo meu também, sorridente, brincalhão, a vida, sabe, assim, aos 14 anos também, partiu. Então a morte, ela é real, não a ficção. Porque você não para pensar, como eu disse. Houve um tsunami perto das Ilhas Filipinas, por ali assim, 500 mil pessoas morreram. Talvez você nunca se importou com aquelas almas que morreram, mas morreram 500 mil pessoas. Mas quando morre alguém do nosso lado, nós entendemos que a morte é real, ela existe. A minha irmã morreu nos meus braços, a Vera. E o último corinho que eu cantei para ela foi aquele que: tu conservarás em paz aquele que confia em ti. Cantei no seu ouvido, quando ela deu o último suspiro. Quando o pastor Fred morreu, dia 29 de janeiro de 2011, a Florence e eu estávamos lá, do lado dele. Estávamos quando ele deu o último suspiro.
Se nós pararmos para pensar, pessoas queridas nossas partiram. A Ana, a mãe do Renato, o pai do Renatinho, a Cosma, que dia 10 agora de agosto estava fazendo aniversário. Pessoas queridas nossas partiram. Que eu posso dizer que a morte é real. Porém, é como a pessoa morre. Porque o texto diz que Lázaro, quando morreu, foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. E o rico foi sepultado. Acredito que pode ser uma explicação simples do que é morrer em Cristo e do que é morrer sem Cristo. Uma vez o pastor disse que ele ia colocar na lápide dele, né? Em Cristo. Aí alguém disse, só isso? Aí ele disse, você quer mais alguma coisa? Porque em Cristo tem tudo. Tem tudo. Então a morte, ela é real. Talvez esse homem aqui nunca pensava que fosse chegar repentinamente para ele. Um homem rico, um homem cheio de projetos, talvez, fazendo seus planos, tantas coisas assim, morreu. Quando nós estamos no velório, a gente pergunta assim, se fosse o seu corpo ali, naquele caixão, se fosse o seu corpo, onde estaria a tua alma? Onde estaria a tua alma? Essa que é a questão. Onde estaria? E quando a gente fala em morte, a morte tem uma história. Não é agora que está acontecendo. E a primeira vez que é mencionado isso é lá em Gênesis. Gênesis capítulo 2, 15 a 17, quando Deus diz assim, tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. E o Senhor lhe deu esta ordem, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus não brinca. Para Deus não tem talvez ou mais ou menos, certamente morrerá. E o homem desobedeceu voluntariamente uma ordem direta de Deus e morreu espiritualmente, primeiramente. Depois morreu fisicamente. E tem a morte eterna também. Mais tarde, em Gênesis 3,19, vai dizer que no suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tomarás. Gênesis 3,19. Romanos 5,12 vai dizer, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado quem? A morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Hebreus 9:27, que derruba até o espiritismo, né? E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Então, isso é uma realidade. A morte é uma realidade. A questão é quando? Para nós. Talvez muitos não passem porque tem uma promessa que se Jesus vir buscar a sua igreja, não passaremos pela morte. Mas é uma realidade. Não tem como você negar isso. A morte é uma realidade e traz tristezas, a separação é uma realidade. Então a primeira coisa que me chamou a atenção foi isso aqui no texto, sobre a morte, né? Morreu o rico.
morreu também o Lázaro. Aí ele morreu porque era rico? Não. Ah, outro morreu porque era pobre? Não. Morre tanto um quanto o outro. Interessante que aí diz assim, ele já vai para o ponto onde estava o rico, né? Ele não foi para o inferno porque era rico, porque tem muita gente pobre no inferno também. A pessoa vai para o inferno não é porque é pobre, não é porque é rico, porque rejeita a salvação, rejeita Jesus. A condição de todos é a mesma. Depois o texto vai explicar claramente aqui. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Tarde demais, irmãos. Segunda palavra aqui é o clamor. Ele estava clamando tarde demais. Tarde demais. Quando eu estava lendo, veio um texto de Provérbios, que é muito bom, porque Provérbios vai falar de um alerta para todos, né? Provérbios 1, de 23 a 33, que diz assim, olha: atentai para a minha repreensão, eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Derramar copiosamente o meu espírito. Quantas vezes você ouviu a palavra de Deus? Quantas vezes você frequentou ou frequenta uma igreja? O perigo de tudo isso é você se tornar um igrejado. O lugar mais perigoso para um homem onde deve estar é perto do reino, mas sem salvação. O lugar mais perigoso é estar perto do reino, mas sem salvação. Esse homem estava perto do reino aqui. Ele via, mas sem salvação. E Provérbio vai dizer, mas Deus falando, porque clamei e vós recusastes, porque estendi a mão e não houve quem atendesse. Está vendo? Então ele está falando aqui que a palavra estava sendo proclamada, estava sendo pregada, estava sendo anunciada, mas as pessoas estão recusando, as pessoas não estão atendendo, né? Antes rejeitaste todo o meu conselho, não quiseste a minha repreensão, diz a palavra. Muita gente tem uma falsa impressão de Deus, porque muita gente chama Deus de amor. De fato, Deus é um Deus de amor, mas não é somente Deus de amor, não. Ele é um Deus zeloso, é um Deus vingativo, é um Deus de justiça, é um Deus de ira. E o que você vai ver aqui é Deus falando. Imagine o Deus de amor falando isso para essas pessoas que rejeitam a salvação, para essas pessoas que não atendem o seu conselho, para essas pessoas que viram as costas. Olha o que ele diz: também eu me rirei na vossa desventura, e em vindo o vosso terror, eu zombarei. Em vindo o vosso terror como a tempestade, em vindo a vossa perdição como redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia, né? Conhecido isso, muita gente sabe que procurar Deus, tá na boa, esquece, mas quando aperta, lembra de Deus, que há um Deus. Então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar. Por isso que ele está dizendo aqui, ó, clamando ele para Abraão, implorando. Não tinha como. Não tinha mais solução para esse homem, não. Porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho
e se desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento. Esse homem estava comendo do fruto do seu procedimento. E dos seus próprios conselhos se fartarão. Os nécios são mortos por seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. É essa que é a situação. Aos loucos, porque uma pessoa que despreza a palavra de Deus, uma pessoa que nega a palavra de Deus, uma pessoa que vira as costas de Deus, porque está vivendo uma vida tranquila, uma vida mansa, uma vida boa, diz que aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Essa que é a situação. E esse homem rico aqui, talvez a sua impressão de bem-estar, dinheiro no bolso, vivendo regaladamente, a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Essa que é a situação do ser humano. Agora, para o outro lado, tem um salmista que diz assim, o Salmo 40, de 1 a 4, diz: esperei confiantemente pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e me ouviu quando? Quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos, e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Por que eu estou falando isso? Porque tem um homem que está clamando, mas no momento errado. Tem um homem que está pedindo misericórdia no tempo errado. Esse é o tempo. Esse é o momento. Esse é o momento. Você pode clamar ao Senhor, pedir socorro, pedir que Ele possa mesmo tirar os teus pés da lama. Porque, convenhamos, se hoje nós estamos aqui, porque você não tinha forças para sair dessa lama, você não tinha forças para sair da tua vida, e foi pelo um clamor, Deus usando a sua graça infinita que nos tirou da vida que estávamos levando. Senão, seria a nossa condição, talvez, igual a esse homem. O erro desse homem foi clamar depois da morte. O erro dele foi clamar. Interessante que lá em Filipenses capítulo 2, lá no final, vai dizer que todo joelho, olha, você pode sair daqui desprezando, esculachando, rindo, fazendo o que você quiser, mas um dia você vai dobrar o seu joelho. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor. A mesma situação que desse homem, a diferença que se você confessa agora, se você dobra, se agora é para salvação, porque depois vai ser para condenação. Então esse homem estava clamando no momento errado, na hora errada, no tempo errado, pedindo misericórdia. Não adianta não. É hoje o dia aceitável da salvação. Se ouvirdes a minha voz, diz Deus, não endureçais os vossos corações. É hoje. Então, a primeira palavra é morrer. A morte é real. A segunda palavra foi clamar. Esse homem clamou num tempo errado, no momento errado. É hoje. Você pode sair daqui diferente como você entrou. Sair mesmo, como o salmista diz, com um novo cântico nos lábios. E pode vir morte, pode vir o que quiser, mas você tem Jesus como teu Salvador. A terceira palavra que me chamou a atenção, e essa me chamou mesmo a atenção, me prendeu bastante nisso aqui. Então, o versículo 24 diz: então clamando diz: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe
em água a ponta do dedo e me refresca a língua, porque eu estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão, filho, os versículos 25, 26 e 28, 25, 27 e 28. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. Então replicou, pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. A terceira palavra aqui é a lembrança. Lembrar. Olha o que me veio na mente assim, se tem uma coisa mais horrível do que o inferno, é você lembrar que um dia você está, hoje, que dia é hoje? 13 de agosto de 2017, você estava na igreja Hebron, ouvindo a palavra de Deus, e você abriu os olhos no inferno, e você não vai esquecer desse culto nunca mais na tua vida. O pior tormento para o ser humano não é somente o inferno, que só o inferno já é um tormento, mas é lembrar dos cânticos, é lembrar da leitura da palavra, é lembrar que um dia ouviu a palavra de Deus, e quantas vezes ouviu a palavra de Deus. Esse é o problema, porque você não perde a memória. Quando eu vi essa parte assim, eu disse, Senhor, misericórdia. Misericórdia. Talvez, eu não sei, lembrando dos rostos das pessoas, lembrando dos cânticos, eu estive lá, eu cantei, eu estava cantando, saudai o nome de Jesus, arcanjos vos prostrai, o Filho do glorioso Deus com glória coroai. Eu estava cantando naquela noite, mas em tormentos. Eu acho que não tem uma coisa mais, sabe, dolorosa assim, você lembrar, especialmente no estado que a pessoa está, e lembrar que podia ter sido diferente, lembrar que podia ter clamado, lembrar que podia mesmo ter pedido a salvação, mas não fez. É muito triste isso. É muito triste. E a quarta coisa que nós podemos, que pode até fechar e explicar também muita coisa aqui. O interessante é o que Abraão diz para ele. Lá no versículo 29, ele vai dizer, respondeu Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Ouvir é a quarta palavra. Ouçam-nos. Naquele tempo não havia o Novo Testamento, havia os escritos. E a divisão hebraica é a lei, os profetas e os salmos, né? Mas se fosse hoje, eles têm o Novo Testamento e o Antigo Testamento. Eles têm os evangelhos, eles têm as cartas. Hoje. Por isso que Jesus, ele, nas suas palestras, ele dizia, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. E o Paulo vai dizer também que, pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Paulo, falando em Romanos 10:17, vai dizer que assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Mas como vai ter fé se não está sendo pregada a palavra de Deus? Como vai ter fé se a pregação da palavra foi substituída por entretenimentos, por shows, bate-palmas, tanta coisa, menos a palavra de Deus? A palavra de Deus foi substituída.
A palavra de Deus não está sendo mais pregada, pelo menos tem muitas igrejas, mas tem muito mais igrejas que não estão pregando a palavra do Senhor. Como é que vai ter fé? Se estão preocupados mais em encher as igrejas, estão preocupados mais com o dinheiro das pessoas, não estão preocupados com a alma delas. Essa que é a situação. Ele disse, eles têm Moisés e a lei, os profetas, ouçam-nos. Mas como vão ouvir? Se não há quem pregue, Isaías diz também, Paulo diz, se não há quem pregue. Então essa que é a situação. A tristeza hoje em dia, quando nós estamos lendo lá em Mateus, capítulo 7, 22 em diante, vai falar que muitos, naquele dia, hão de dizer-me, Senhor, Senhor. Quando fala muitos, não é pouco não. E quando fala muitos, não estão falando com as pessoas de fora não, pessoas que estão dentro das igrejas. Vão dizer, não comíamos na tua presença? Não fazíamos sinais e prodígios e milagres? É isso que está acontecendo aí. As igrejas dos milagres, as igrejas dos sinais, as igrejas da prosperidade, vão lá. Está cheio agora, nesse momento. Será que essas pessoas entendem que o que elas estão pregando pode ser tanto para a condenação, quanto para a salvação de almas? Essas pessoas são responsáveis por essas almas preciosas. Pessoas, muitas das vezes sinceras, mas sinceramente enganadas. Íamos passando ali numa rua, aqui na C7, tinha uma igreja que tinha até carnaval. Porque tudo agora é evangélico, né? Virou até uma palavra tão gasta, evangelho, tudo é evangelho. Rock gospel, forró gospel, pagode gospel, tudo é evangelho, normal. Perdeu o sentido, perdeu o valor. Como é que vai ouvir? Uma pessoa vem para ouvir a palavra de Deus, entra numa igreja, chega lá, vai ouvir o quê? Primeiro vão te alisar. Vão tirar todo o dinheiro que você tem. Eu falo isso com propriedade, porque a nossa igreja não pede dinheiro. O nosso compromisso aqui nessa igreja é mesmo em pregar a palavra, se importar com as almas perdidas que aqui chegam. E mostrar para elas o quê? Que só Jesus pode salvar. Não adianta. E Pedro vai falar assim, assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repetindo a destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será informado o caminho da verdade. Já pensou que o nome de Jesus está sendo blasfemado muitas das vezes por causa dessas igrejas? As pessoas quando vai falar por aí, vai dizer assim, tu é de qual igreja? Eu sou da igreja. Tu é daquela igreja que pede dinheiro, é? Tu é aquela igreja que faz isso, faz aquilo? Aí diz aqui, também movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Então é essa que é a situação. Abraão estava dizendo para aquele homem, e interessante foi que ele replicou segunda vez, mande alguém dentre os mortos, porque eles serão mesmo convencidos. Abraão disse, nem que vá alguém dentre dos mortos serão persuadidos. Não tem outro caminho de salvação, não ser pela pregação da palavra de Deus. Não existe outro meio, não existe outro método, não existe outra forma, não existe caminhos que levam a Deus, só Jesus Cristo, e é através da pregação da palavra de Deus. O problema, hoje em dia, sabe o que é?
é que se eu ofender alguém que hoje não pode falar em pecado, hoje não pode falar em sangue, não pode falar em morte, porque vai ofender a criança, vai ofender não sei quem, vai ofender o Beltrano, Circulano, etc. Você não pode ofender alguém que é cheio da baba, porque ela vai sair, porque aquela pessoa tem um dízimo muito forte, e se ela sair, não vai encher os nossos cofres. Então eu tenho que tratar com carinho aquela pessoa, eu tenho que dizer que ela é uma pessoa amorosa, bondosa, carinhosa. Cria vergonha. Abraão dizendo aqui, eles têm os profetas, ouçam-nos, mas como vão ouvir? É nossa responsabilidade como igreja anunciar a palavra do Senhor. Muitas pessoas aí fora ainda estão sem Jesus Cristo, que precisam ouvir da palavra do Senhor. Muitas pessoas estão morrendo sem Jesus Cristo. Muitas pessoas estão indo para o inferno sem Jesus Cristo. Porque tem muitas pessoas que estão pensando mais nelas, estão pensando o quanto elas vão ganhar, o quanto elas vão possuir, do que praticamente na vida daquelas pessoas. Então eu posso dizer que a morte, ela é real. Se vai clamar, você pode clamar antes de sair daqui, que depois pode ser muito tarde mesmo. E você vai mesmo ficar mesmo entristecido de alma, porque vai lembrar que teve a oportunidade de ter recebido a salvação, de ter mudado de vida, ter Jesus como seu Senhor e Salvador. E um dia você ouviu a palavra do Senhor e abraçou, porque a fé, ela vem somente pelo ouvir da pregação da palavra de Cristo. Então fica aqui, quando sair hoje à noite aqui, para pensar nessas coisas. Leve o texto, Lucas capítulo 16, 19 a 31. Vá ler e medita. Se fosse você nessa condição desse homem aqui, imagina a situação, a tristeza, uma coisa que nós não conseguimos nem imaginar. Mas pensa que pode acontecer. Mas pode acontecer ao contrário. Você pode clamar. Romanos, Paulo vai dizer, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10, 9 vai dizer que a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Se creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, e confessar com a tua boca Jesus como Salvador, será salvo. Porque com o coração se crê e com a boca se confessa a respeito da salvação. Não procura confessar mais tarde, não. Não procura antes que seja tarde demais. Confesse hoje. Confesse. Saia daqui mesmo em paz. E eu posso dizer para você que no dia 18 de abril de 1993, quando eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus, eu subi essa rua aqui numa alegria imensa mesmo. Podia vir o que quisesse, mas eu podia dizer que estou pronto, Senhor. E se você morresse hoje, você estaria pronto? Pensa nessas coisas, pensa mesmo. Não se trata de religião, não se trata de denominação ou filosofia, se trata de salvação, e salvação da tua alma. Que Deus nos abençoe grandemente nesta noite. Pastor Herbert.